A gente fala agora aqui na Band News FM sobre a decisão do Conselho de Segurança da ONU que aprovou uma resolução proposta por Moçambique pedindo um cessar-fogo na faixa de Gaza. 14 votos a favor, um destaque importante: Estados Unidos não votaram, então se abstiveram de tomar uma decisão. Estados Unidos que na semana passada tinha proposto uma resolução de cessar-fogo que foi derrubada por veto da China e também da Rússia. Esse cessar-fogo é temporário, vale durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos e que vai até 9 de abril, e também envolve a libertação dos reféns israelenses que estão com o grupo terrorista Hamas. Para a gente falar um pouco, entender o contexto disso, entender o que significa esse cessar-fogo, a gente está em contato aqui na Band News FM com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, sempre um prazer conversar com o senhor aqui na Band News FM. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos escutam. Eu que agradeço o convite. Professor, cessar-fogo aprovado, primeiro envolvendo a guerra entre Israel e Hamas. A pergunta, claro, inicial: de prático, o que pode ou o que acontece, se é que algo de prático acontece? Boa expressão. Se é que algo de prático acontece, né? O nosso problema é o mesmo do velho Garrincha, né? Precisamos combinar com os russos. Alguém perguntou para o Netanyahu se ele aceita o cessar-fogo? Porque quando você olha para a realidade concreta da guerra, o poder militar que Israel tem ocupando toda a Gaza, só falta ocupar Rafah, né? Aquela cidade lá no sul, na fronteira com o Egito. É preciso saber se ele vai aceitar ele, Netanyahu, o exército israelense, vão aceitar esse cessar-fogo nos termos que foram propostos. Chamou a minha atenção que as palavras foram trocadas para serem aceitas pelos Estados Unidos. O que era uma decisão apoiada pelos 14 votos, né, de que fosse um cessar-fogo permanente, para que não ocorresse o veto dos Estados Unidos, ele foi trocado pela palavra duradouro, né? É preciso notar bem isso, né? Duradouro não tem sequência, né? Não tem uma duração precisa. Essa imprecisão no termo é bem um sinal de que também o Conselho de Segurança da ONU sabe que ele pode ser pouco cumprido. Na verdade, ainda estamos em termos da negociação que está ocorrendo em Doha, no Catar, entre Egito, o próprio Catar, enviados da Arábia Saudita, enviados do Hamas e alguns diplomatas israelenses tentando encontrar um meio termo nesse processo. É difícil, porque a questão central é a duração desse cessar-fogo. O duradouro aí é impreciso. Esse quadro, Sandro, faz com que a gente duvide um pouco de que ele tenha, vamos dizer, efeitos práticos bem reais. A guerra vai continuar, como parece bem claro, e o risco de uma invasão de Rafah permanece muito presente. E há pouco, professor, o gabinete do primeiro-ministro, né, de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um posicionamento, tinha a expectativa de uma visita de uma delegação de Israel aos Estados Unidos. Ontem, Benjamin Netanyahu já tinha dito que poderia suspender essa viagem e agora sai isso. Em razão, ele cita durante essa nota, né, que a Casa Branca, os Estados Unidos, fala o seguinte: abandonaram a política na ONU hoje, se referindo a essa votação e a decisão dos Estados Unidos de não vetar. E diz ainda a nota: em face dessa mudança na política dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Netanyahu decidiu que a delegação vai continuar em Israel, se referindo a essa delegação que viajaria aos Estados Unidos. Como o senhor falou, né, na prática pode não acontecer nada, mas na parte política, Israel demonstrando essa insatisfação com os Estados Unidos. Joe Biden, presidente americano, afirmando que é um erro catastrófico uma invasão a Rafah. Como fica Benjamin Netanyahu, como fica Israel com essa possibilidade, se não de perder, mas com uma tensão visível com o principal aliado? Esse é o ponto, Sandro, né? Na verdade, a gente precisa entender essa decisão dos Estados Unidos como uma espécie de quase um desaforo a Israel
porque Israel está, de todos os modos, não ouvindo nada da diplomacia americana. O tratamento dado a Antony Blinken, secretário de Estado, durante esse fim de semana em que ele esteve até sábado em Israel, foi muito difícil. Né? Netanyahu deixou isso muito claro. A resposta de Netanyahu ao cessar-fogo está praticamente dada. Como você bem lembrou, a delegação que ia aos Estados Unidos para discutir os próximos passos não vai mais. Está dada a resposta. Né? Então vai ser difícil, de alguma forma, que Israel cumpra decisões, e não será a primeira vez que não irá cumprir as decisões do Conselho de Segurança. Na verdade, quando a gente olha para isso, a gente precisa perguntar a quem foi destinado esse veto dos Estados Unidos. Esse é o ponto. O veto aos Estados Unidos, na verdade, não foi destinado a Israel e nem a Gaza. O veto dos Estados Unidos foi destinado ao eleitor americano que estava muito descontente, principalmente o eleitor mais progressista do Partido Democrata, que estava muito preocupado com a calamidade humanitária de Gaza. Choca essa calamidade. A gente não pode esquecer que há 10 dias atrás, Chuck Schumer, que é o líder da maioria democrata no Senado, que é judeu, fez um discurso duríssimo, dizendo que era preciso novas eleições em Israel. Agora, veja bem, Sandro, não é qualquer pessoa nos Estados Unidos falando, é o líder da maioria do Senado americano, que é judeu. Então, um homem com uma história inabalável de apoio a Israel. Então, quando nós olhamos para esse quadro, é evidente que por trás desse veto está um aceno ao eleitor mais progressista do Partido Democrata de que as coisas não podem, vamos dizer desta forma, continuar como estão em Rafa. Se Netanyahu e as forças de defesa de Israel vão ouvir esse apelo dos americanos a conferir, né, como se dizia antigamente, a maior probabilidade é que não escutem, não. O Departamento de Estado americano há pouco chamou de surpreendente e lamentável essa decisão de Israel de não enviar a delegação para os Estados Unidos. Então, como o professor disse, né? Efeito prático do cessar-fogo, provavelmente nenhum, mas nos bastidores, na política, aí é que as coisas podem mudar. Principalmente para o eleitor interno, para o público interno americano e principalmente para... Agora, tem um outro lado nisso, Sandro, que você também lembrou, né? Isso vai ter custo político para Israel. Eu chamo a atenção para a capa da revista The Economist, que é uma revista liberal, é uma revista que por século apoiou as posições de Israel, décadas apoiou a posição de Israel. A capa da revista é Israel alone, Israel sozinha. Então, fora a pressão interna que Netanyahu já tem enfrentado, protestos... Já tem enfrentado, porque quando a gente fala de Israel, a gente precisa entender que há duas Israel. Né? Uma é a Israel de Netanyahu, mas existe uma outra Israel, com outro tipo de pensamento. No fundo, o que está por trás de toda essa situação é uma parcela do eleitorado israelense, uma parcela da população israelense que está ao lado de Netanyahu e que nem sequer cogita da solução de 2 estados. Não aceita isso. Só que os Estados Unidos de Biden, a Europa Ocidental, toda a União Europeia e praticamente cada vez mais países pelo mundo aceitam a solução dos 2 estados. Né? São mais de 150 países na ONU. Israel, de fato, vai pagar um custo político alto. O problema, Sandro, é que não é a primeira vez que Israel paga custo político alto e faz exatamente aquilo que quer. Sem dúvida. Israel já em outras guerras, foi na resolução 242, em outras resoluções do Conselho de Segurança, Israel não as cumpriu e seguiu em frente na sua política de ocupação do território palestino. A gente vai ter que aguardar, infelizmente, ainda algum tempo para ver uma resolução
desse conflito. Professor, aproveitando, não posso deixar de perguntar, aí vindo aqui para o Brasil, relações internacionais ainda, a gente nessa semana com a expectativa da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, vai a Belém observar a cidade que vai receber a COP, vai passar por São Paulo também, 4 cidades no total, se reúne com empresários e muita expectativa. Tem a expectativa de acordos bilaterais, investimentos, mas um assunto que entra em pauta nas conversas também com o presidente Lula, o acordo Mercosul-União Europeia, lembrando que Macron foi contrário, fez críticas. O que deve sair desse encontro e alguma possibilidade de um certo climão durante essa visita, professor? Que interessante a tua pergunta pelo seguinte, Sandro. Parece que nós podemos começar a conversa do mesmo jeito que falamos na conversa sobre Netanyahu. Mesmo jeito. De prático, não vai sair muita coisa quanto ao acordo Mercosul-União Europeia. Macron foi muito duro na negativa, porque do mesmo jeito que Biden joga para o seu eleitor mais progressista, Macron joga para o seu eleitor mais conservador. Macron não quer nem ouvir falar de um acordo com o Mercosul, porque os agricultores franceses, a ala mais conservadora do voto francês, tem muito medo da agricultura brasileira, do agronegócio brasileiro, da pujança do agronegócio brasileiro, da produtividade do agronegócio brasileiro, principalmente da indústria do leite. Eles têm medo disso. Então, quando nós olhamos para esse quadro, quando nós olhamos para isso, Macron visita o Brasil, faz o cenário, ele está anunciado até que vai se encontrar com Chico Buarque, tudo bem, com as nossas músicas, vai passear na Paulista, tudo bem. Faz um aceno de que ele mantém um apoio ao Brasil, à União, porque ele também tem interesses de manter contatos comerciais com o Brasil, sem o acordo do Mercosul. Já está avisado pela diplomacia que o acordo não fará parte, pela diplomacia francesa, de que o acordo não fará parte das conversações. Cabe, é claro, à diplomacia brasileira forçar a situação, né? Criar isso que você chamou com muita clareza de um climão. De dizer, olha, vai ou não vai conversar com a gente sobre o acordo do Mercosul? Eu acredito que a posição de Macron será a de evitar ao máximo essa conversa. E a conversa acontecendo, ele vai negar. Sabe por quê? Ele tem muito receio de perder esse voto conservador, principalmente porque Macron está acuado pela posição de Marine Le Pen, pela posição mais radical de direita, que, na verdade, está tendo mais votos do que ele. As pesquisas apontam 29% para Marine Le Pen, apenas 21% para o partido do Macron. É nesse sentido que eu acho que ele vai tomar muita cautela de provocar um eleitor mais conservador. Pois é, melhor correr pela Paulista do que ter essa conversa, viu, professor? Dar uma caminhada. Faz caminhada, conversa com o Chico Buarque, ouve música brasileira que é de muito boa qualidade, mas do acordo ele não vai falar muita coisa, não. Sem dúvida. Professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, mais uma vez digo, sempre um prazer. Um abraço, até a próxima. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Excelente conversa. Um abraço a todos. Abraço. 2h